Olá, bem-vindo ao meu canal de astrologia tradicional. Eu sou Célio Barros e esse é mais um vídeo da série Pergunte ao Astrólogo. O José Mendes escreveu: Muito obrigado pela resposta à minha questão. Aproveito para enviar outra. Percebo a relação das casas com o ascendente, mas não entendo como certos astrólogos fazem previsões relacionando as casas com o signo solar. Eu não posso ter o Sol na 5 pelo ascendente e na 8 pelo signo solar, ou será que posso? Nossa, nunca vi uma pergunta dessa assim, com certeza não. O Sol está na casa que está de acordo com o signo ascendente. Então, sim, o que define a posição das casas é a posição do ascendente. As casas são uma derivação a partir de vários sistemas diferentes de divisão de casa, mas via de regra, apesar de algumas diferenças entre a posição das cúspides, as casas seguem sempre a mesma ordem. Não tem essa coisa de estar em duas casas ao mesmo tempo, de acordo com o referencial. Você tem um único referencial, que é o ascendente. Se existe outro, eu totalmente desconheço. A Luciana Duarte. Fui eu a autora da pergunta sobre o significado essencial de Saturno pela moderna e pela tradicional. Então fui conhecer a astrologia tradicional em 2014 ou 15, e mesmo assim só horária que tem uma leitura diferente de Natal. Os conceitos natais que eu tinha sobre Saturno eram da visão moderna e achava que Saturno era sabedoria, algo a aprender. Depois comecei a estudar a visão tradicional, a leitura das tendências mostradas pelo meu mapa passaram a fazer mais sentido. É, aquilo que eu comentei no vídeo anterior. Faz sentido porque a questão da astrologia é fazer uma análise astrológica e não psicológica. E por conta disso, muita gente acabou na astrologia moderna abraçando mais essa questão psicológica, que eu sou radicalmente contra. Eu não sou contra a psicologia, mas eu sou contra o astrólogo tentar bancar ser psicólogo. Não tem nada a ver. Psicólogo é psicólogo, astrólogo é astrólogo, são coisas distintas. Tem áreas de interseção? Claro que tem, como tudo na vida, eu já comentei antes. Mas entender a questão de Saturno como sabedoria, não, a sabedoria é a gente que desenvolve a partir da oportunidade de um desafio, de um momento difícil que a gente está passando na vida por conta de Saturno. Saturno são só as dificuldades. A nossa sabedoria ou não para lidar com a dificuldade é exclusivamente nossa. Não tem como atribuir isso a Saturno. E aí realmente você comenta que depois começou a estudar pela visão tradicional, a leitura das tendências passaram a fazer mais sentido. Faz sentido porque a gente consegue entender também o que faz mais sentido como astrologia num todo, né? E não essa coisa da psicologização, que começa a deixar as coisas mais sem fronteira ainda, né? Já não existe fronteira entre os assuntos no geral, você está mais dentro ou mais fora dele, né? Não tem como traçar uma linha. Mas quando você está numa coisa que é mais confusa ainda, tentando englobar tudo, aí fica bem mais complicado. Luan Alex Veil comentou: muito bom, grato pelo conteúdo, seria inédito uma série especial sobre as principais estrelas fixas. Luan, boa ideia, vou pensar nisso sim, muito grato mesmo por isso. Eu tinha pensado mesmo em fazer vídeo sobre estrelas, eu acabei resumindo, comentando só nesse vídeo que você comentou aí, né, que eu fiz uma visão genérica sobre as estrelas, mas eu posso comentar um pouco sobre o efeito de cada uma delas. A questão que assusta um pouco é que, assim, se a pessoa chega de curiosa, eu tenho tal, sei lá, tal estrela numa determinada casa, então eu vou perder a cabeça, ou vou perder a mão, ou vou me amputar alguma coisa só porque tem algol na cúspide daquela casa. Não é exatamente isso. Claro que ter estrela na cúspide de uma casa ou pegando algum ponto do mapa, principalmente uma estrela tão ruim como o algol, por exemplo, ela vai trazer eventuais problemas, sim, vai colocar aquela situação sob risco, mas isso varia muito. E vai ser interessante fazer um apanhado disso, que eu posso trazer alguns exemplos, algumas curiosidades, peculiaridades, que a gente consegue entender como essas estrelas funcionam desde uma situação mais explícita, desagradável e extremamente invasiva em todo o contexto da vida da pessoa, tanto quanto em outras coisas menores, mundanas, que chegam até a ser pitorescas, mesmo envolvendo a estrela Algol, como um dos exemplos que eu vou citar aqui, que me vem em mente agora. Luan, você também mandou uma outra mensagem, né? Luan Alex Veil. Acho que eu falei certo o teu nome, não sei. Você falou: interessante, tem Plutão em quincunço com meu Sol e tive câncer aos 4 anos e meio de idade. Um caso raro cuja intriga a ciência até hoje. Sei que quincunço é um aspecto menor, mas o que chama atenção é que esse é um dos 2 aspectos mais exatos do meu mapa. Será que já não passou da hora da astrologia tradicional expandir sua consideração às influências dos novos planetas? Penso que sim. A questão não é a gente ser fechado, aberto, ou quão fechado ou quão aberto. A questão é quais os critérios que a gente tem para avaliar. Plutão não tem nem 100 anos de descoberta.
Claro que a gente tem que estar atento, a gente sabe que ele consegue influenciar e afetar negativamente certo conjunto de coisas no mapa, mas não é por isso que a gente vai escancarar portas e janelas e falar, ok, qualquer tipo de aspecto, com qualquer tipo de orbe, com qualquer circunstância, vamos já sair colocando ele na análise, sendo que são menos de 100 anos contra outros planetas que a gente tem aí milênios de observação. Não funciona desse jeito, mas com certeza catalogar as coisas, fazer uma listagem e principalmente confrontar todos os detalhes por todas as técnicas tradicionais e ver se nenhuma delas aponta para isso, se nenhuma delas apontar para essa situação que você vivenciou e vários mapas, não só no seu mapa, aí a gente consegue entender que existe sim um padrão que não é responsável por nenhuma outra técnica que seja conhecida anteriormente, e aí a gente consegue ter não é exatamente uma metodologia científica, mas é um espelhamento que tenta seguir esse mesmo tipo de raciocínio, que é você conseguir isolar os fatores para conseguir ter uma análise mais clara disso. E eu falo que não é uma metodologia científica porque a astrologia não é ciência, mas é um campo de conhecimento, é uma área de estudo. Assim, não é ciência porque não segue os protocolos determinados que definem como ciência, só isso. Mais outra, Luan Alex Veil. Sobre as orbes de 1/6 da casa vale também para os primeiros graus da casa? Exemplo, um planeta localizado no primeiro grau de uma casa pode ser considerado na casa anterior? Não. Isso é sempre no movimento à próxima casa, sem exceção. Aliás, uma coisa a comentar, isso também se usa na astrologia moderna. Nem todos, mas uma boa parte dos astrólogos modernos usam isso também. É isso, pessoal. Espero ter explicado de uma forma bem fácil de entender. Se curtiram, já clica no joinha. Aproveita para dar mais força para o canal. Comente também o que tiver de sugestão, pergunta, dúvida. A participação de vocês é fundamental para o canal crescer, para o YouTube poder disparar mais desses vídeos para outras pessoas poderem ter conhecimento do meu trabalho. E se quiser marcar uma consulta comigo, o link para o meu site está aqui embaixo na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo.